que você veio. Amém? Deus tem uma palavra no teu coração nesta noite. Pode sentar, fique à vontade. Aleluia, Jesus. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo no dia 1º de dezembro do ano passado, você lembra? O que você estava fazendo a época, a hora da noite? Quem lembra aí? Uma pessoa lembra? Amém. Uma pessoa só. Dia 1º de dezembro de 2019, 21, estamos confundindo, estamos mudando a data já, né? Estou indo mais longe. 1º de dezembro de 2021, um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu estava aqui, neste altar. E tinha gente que estava aqui e não lembrou, né? Era uma quarta-feira, o culto era em quarta, depois nós vamos para quinta, mas era uma quarta-feira, nós viemos de mudança na segunda, e na quarta-feira fizemos o primeiro culto aqui, exatamente um ano atrás. Amém? E foi um ano, então, de organizar, né? De ajustar algumas coisas, para que Deus começasse a derramar. E nós vemos assim que Deus tem o tempo dele para tudo. Nesses últimos dias, Deus tem falado ao meu coração que agora é o tempo de colheita, o tempo de crescimento. Amém? E eu louvo a Deus, né, por ouvir a voz dele. Quando nós estávamos lá em São Chico, né, tranquilo, sereno, né, e Deus nos incomodou, nos deixou inquietos e colocou torres no nosso coração. Né? E nós viemos aqui, olhamos a igreja, voltamos bem quietinhos, né? Vamos ficar aqui em São Chico, que está muito bom, né? Uma igreja abençoada, estruturada, com casa pastoral, que não se preocupa com nada. Quando sai, né, tem bastante pessoas que fazem tudo. Né? E passou uns dias, né? Um mês mais ou menos, assim, se incomodar de novo. Todos, né? E não tem como, né? Então nós obedecemos a voz de Deus e pagamos o preço para obedecer, ou pagamos o preço por não obedecer, né? Já que tem que pagar o preço, vamos pagar obedecendo, né? Isso é muito melhor, né? Então, sobre a palavra do Senhor ajuda a lançar a rede. E quando a gente lança a rede sobre a palavra de Deus, com certeza ela vem, né, cheia. Amém? Amém. Eu quero nesta noite que você abra o livro de 1 Crônicas. O meu devocional está em 1 Reis ainda, eu estou um pouco cheio de crônicas para meditar em crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Porém, 9 e 10. Eu gosto muito dessa passagem aqui, deste rapaz. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim. Ele começa pelo fim, né? Que diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fecha os teus olhos um pouquinho. Se puder colocar no teu coração e dizer: Senhor, fala comigo nesta noite. Abre a minha mente e meu entendimento, para que eu possa ouvir e compreender a tua palavra. E que meu coração, Senhor, venha estar quebrantado e voltado a ti, para vivê-la em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gosto muito de Jabes. Quem já leu sobre Jabes? É muito gostoso de ler, é pouquinha coisa para sobre ele, mas é marcante, porque ele nasce, né, e a mãe dele passou muito trabalho, quase morreu no parto. E ela teve muitas dores, então ela coloca o nome de Jabes, que significa, em hebraico, dores. Então ele já tinha um nome de sofrimento no nascimento.
Quando a mãe dele chamava ele, ela lembrava do sofrimento do pai. E quando ele cresce, ele entende o significado do nome. Imagina você, né? A mãe dele chamando ele. Imagina que se você tem um nome deste, né, com esse significado, e você sabe que a tua mãe te trouxe ao mundo com sofrimento e com dor, e ela te chama, né? Ela está chamando assim, ô, causador da minha dor, vem aqui. Então ele cresceu ouvindo isso. Cada vez que alguém falava o nome dele, arremetia nele o quê? Que eu causei dor à minha mãe. Eu sou o causador da dor da minha mãe, o que ela sofreu. Mas Deus muda a história dele. E é isso que a gente tem que olhar. Porque a gente olha para a nossa situação atual, olhando de onde nós saímos, né, das coisas ruins que nós vivemos, e não olhamos para aquilo que Deus quer nos dar. E nesta noite eu quero falar, o título da mensagem é O Segredo para uma Vida Abundante. E eu gosto muito de falar sobre ele, né? Porque ele tinha tudo para dar errado. Tudo, né? Eu podia botar meu nome ali também, né? Tá vendo? Não fui chamado de dores, né? Mas tinha muita coisa para dar errado. Em primeiro lugar, meu pai desejava que eu fosse bitado, né? Tivesse a língua pegada. E eu nasci com a língua pegada. E por isso eu tive dificuldade de falar, né? Até a minha adolescência, muitas palavras eu não falava. Né? E hoje eu falo com um chiado em algumas letras, né? Chia muito por causa disso. Né? Então eu tinha também coisa para dar errado. Talvez você tenha alguma coisa que diga que você tinha que dar errado, ou tem que dar errado, mas Deus diz o contrário. Amém? Amém. Deus diz o contrário. Sua mãe coloca um nome de maldição, mas ele não se conformou. E aqui está a chave. Não se conformar. E resolveu mudar a história de derrota para uma vida abundante. Ou nós ficamos chorando, né, lamentando, murmurando, ou tomamos posição para mudar de vida. Para mudar a história da nossa vida e da nossa família. Eu quero falar um pouco sobre como ter uma vida abundante em Deus. Amém? Amém. Em primeiro lugar, temos que pedir a bênção de Deus. Jabes, né? Ele ora a Deus, dizendo: tomara que me abençoe. Primeiro que ele fala: Senhor, me abençoe. Pedir a bênção de Deus. Nós temos que nos acostumar todos os dias pela manhã, quando agradecemos a Deus pelo dia, por acordarmos e estarmos respirando. Senhor, me abençoe nesse dia. Senhor, me abençoe nesse dia. Jabes disse: Senhor, abençoe-me. Talvez Jabes conhecia o Provérbios, né? Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor traz riqueza e enriquece, e não inclui dor alguma. E não inclui dor alguma. Lembrando que o nome dele significava dor. E ele invoca a Deus: abençoa-me. A Bíblia diz exatamente isso que Jabes fala. Uma pessoa sábia e que sabia que tinha dor, que causava sofrimento. E ele ora a Deus, né, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, dizendo: me abençoa. Em outra versão, até diz: se me abençoares, ó Altíssimo. Então ele sabe que Deus pode abençoar. Não era pouco aprender a pedir a bênção de Deus. Então nós precisamos aprender a pedir a bênção de Deus. Hoje você pediu para Deus te abençoar. Você lembrou de falar com Deus e: Senhor, me abençoa nesse dia. Senhor, abençoa minha casa, minha família. Abençoa meus negócios nesse dia. Vamos começar, né? Pedir. Nos acostumar a falar com Deus. Agradecer em primeiro lugar, mas também aprender a pedir. Deus: Senhor, muda a história da minha vida. Ser mais específico, né? Às vezes diz: Senhor, me abençoa. Mas abençoa o quê? Aquilo que eu preciso. Senhor, muda, né, a história da minha família, a história da minha vida, do meu casamento. Senhor, abençoa meus filhos. Senhor, abençoa. Jabes, uma das coisas que fez ele ter uma vida abundante
E ser o mais ilustre da casa dele foi que ele aprendeu que Deus era o Deus abençoador. Muitas vezes nós estamos na igreja e não entendemos isso. Por que não entendemos? Porque a gente fica lamentando, resmungando, choramingando. Se eu sei que eu tenho um Deus que me abençoa, como que eu vou viver uma vida chorando pelas perdas? Como que eu vou viver uma vida conformada com derrota? Se eu sei que eu tenho um Deus que me abençoa. Se você tem um pai, um pai que tem uma boa reserva financeira, vou colocar aí, e você está com necessidade financeira, ele vai te ajudar ou não vai? Se você pedir. Vai. Talvez alguém diga assim, não, meu pai não ajudaria. Né? Aí tem aquela palavra na Bíblia que teu pai ou tua mãe te abandonam e mesmo te abandonam. Amém? Né? Mas o pai, né, sendo mal, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então a gente tem que ter a mesma lógica com Deus. Deus é o nosso Pai. Né? E ele tem recursos infinitos. Infinitos. Eu sempre gosto de falar e de brincar, né? Posso não ter dinheiro, posso não ter nada, mas o meu pai é rico. Né? Então se ele achar graça aqui, ele libera. Né? E é bem assim. Porque eu sei que ele me ama. Amém? Então aprenda a pedir a Deus, meu Senhor, me abençoa. Ó Senhor, me abençoa, me guarda. Ah, Senhor, me abençoa. Amém? Precisamos desejar também uma vida abundante. Jabes continuou falando, e aumente as minhas terras. Em outra versão, e alargue as minhas fronteiras. Jabes tinha uma visão de crescimento, de expandir, de querer chegar em algum lugar. Jabes era uma pessoa que não estava conformada. Nós temos que ser gratos aqui, que é uma diferença que às vezes as pessoas se confundem. Temos que ser gratos por aquilo que nós já temos. Isso é uma verdade. Amém? Se eu não for grato com um pouco, Deus não vai colocar o outro. Mas eu não posso me conformar. Se eu quero melhorar, eu não posso me conformar. Aqui tá bom. Eu já sei ler e escrever, não preciso mais ir no colégio. Não. Você precisa continuar. Eu já estou velho mesmo, agora eu vou deixar a vida levar. Não. Tem que almejar coisas. Almejar. Fiquei sabendo, uns dias atrás, aí, que o pastor, que era pastor aqui, né? O Aldonês, está fazendo faculdade. O Aldonês é que o quê? Quase 70 anos? Por aí. Fazendo faculdade de direito. Esse é almejar coisas grandes. É desejar coisas grandes. É querer prosseguir. E Jabes tinha isso. E ele disse, Senhor, aumenta as minhas terras. Alarga as minhas fronteiras. Visão de crescimento. Que expandir as fronteiras. Você precisa desta visão. Desejar uma vida melhor, ser uma pessoa melhor, ter uma vida mais produtiva. Precisa desejar uma vida melhor. Querer mais. Em primeiro lugar, a salvação. Isso é indiscutível. Querer viver a eternidade com o Senhor. Isso é indiscutível. Mas o Senhor tem bênçãos para nós nesta vida, nesta terra. Como eu quero passar a minha velhice? A minha terceira idade, agora é a melhor idade, Quando eu era jovem, eu não achava a melhor idade. Agora que eu estou um pouquinho mais, já acho que realmente é a melhor idade, Como eu quero viver essa vida? Senhor, já sabia que um dia ele ia ficar velho. Ele queria o quê? Ter posse. Ter uma renda para viver. E ele pede para Deus. Deus da sabedoria, da graça, não é para o Deus fazer assim, caiu do céu alto. Não. Deus dá condições da sabedoria, graça, para que ele conquiste. E quando nós pedimos, Senhor, aumenta as minhas terras, amplia a minha visão, que eu possa chegar mais longe. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa.
Jesus falou que essas coisas glorificam o nome dele, né? O nome do Pai. Em João, né? João 15:8. Isso é glorificar o meu Pai, que pedis e deis muito fruto. Quando eu e você somos abençoados, Deus é glorificado. Quando eu e você passamos por sofrimento, né? Testemunhando a nossa fé em Deus, Ele é glorificado. Amém? Agora, quando eu e você andamos em vitória, em conquista, Ele é muito mais glorificado. Amém? Por isso Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Para que Ele quer nos abençoar? Para que a gente vai ter frutos. Dar frutos. Para dar frutos, nós vamos ser cada vez melhor naquilo que a gente faz. Procurar melhorar, ser um bom empregado, né? Dar frutos é ser um bom funcionário, ser um bom patrão, um bom empresário, ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, um bom irmão. Isso é dar frutos também. Quando eu e você, né, fizemos aquilo que nós temos na mão, fizemos o melhor, nós estamos glorificando o Pai. Amém? Amém. Glorificando o Pai. E espiritualmente também é assim, né? Nem amados. Santo teu nome. Me tocando nesta noite, nos dando graças e direção, Senhor, abrindo nossos olhos, Pai, para que possamos ver o quão longe o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, abre a mente e o entendimento, Senhor, de pessoas neste lugar, Senhor, que o Senhor quer usar, Senhor, grandemente. Que o Senhor só está esperando eles pedirem para largarem as suas tendas. Estão só esperando, Senhor, eles pedirem, Pai, para ampliar as suas terras, para prosperar. Que eles possam entender nesta noite, Senhor, que é necessário se colocar diante de você e pedir. E pedir, Senhor, para serem abençoados por Ti, Senhor. Que não é nas forças deles, mas na Tua força, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem tocando nesta noite, Pai. Vem ministrando, Senhor. Vem ministrando, Pai. Vem ministrando, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus, louvando o coração. Tem pessoas que estão travadas, que estão conformadas. E Deus quer dar mais. E Deus quer dar mais. Vem desejar o poder de Deus. Eu tenho uma vida abençoada, uma vida abundante, nós precisamos desejar o poder de Deus na nossa vida. Jabes orou: Senhor, que a tua mão esteja, que a tua mão esteja comigo. A mão do Senhor é poderosa. Jabes está dizendo: Senhor, eu não posso sozinho. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, que a tua mão esteja me abençoando, me guardando, me protegendo, me livrando. Amém? Amém. Eu acho interessante em Jabes que ele se coloca realmente na presença de Deus. Se coloca realmente nas mãos de Deus. Ele pede para Deus abençoar a vida dele. Depois ele pede para Deus alargar, né, o território dele, dar bênção financeira na vida dele. Mas também ele pede para Deus ficar com ele, estar com ele, guardar ele do mal, guardar ele do perigo, guardar ele das tentações. Ele diz: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, nós somos guardados de todo mal e podemos avançar, continuar. Eu acho interessante em Jabes que ele, em momento algum, ele fala ou reclama, né,
de alguma coisa. Em momento algum ele diz, né? Senhor, por que eu nasci assim? Né? Não. Ele não pede nem para trocar o nome. Não pede, Senhor, troca o meu nome. Jacó teve o nome trocado, né? Porque era trapaceiro, né? Mas não, Tiago ele não pede isso. Tiago simplesmente ele pede para Deus abençoar a vida dele. Veja aqui que Jabes, né, tinha tudo para dar errado, para ser uma pessoa frustrada, magoada, machucada, mas ele resolve, né, mudar de vida. Ele resolve não aceitar aquilo que ele recebeu, né, de uma maneira errada, para viver o ponto que Deus tinha para ele. Para viver o melhor de Deus na vida dele. E Jabes no final ele diz assim, Senhor, né, guarda-me dos males e livra-me de dores. E todo tempo nós estamos sujeitos, irmãos, ao mal, às dores, né, às provações da vida. O próprio Jesus passou por isso, mas Jabes pede, Senhor, me guarda. E quando nós estamos debaixo da cobertura de Deus, guardados pela poderosa mão de Deus, nós passamos pelas dificuldades, passamos pela luta, pelo sofrimento, pelas perdas, porque Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Amém? Eu aprendo com Jabes a não ficar arrumando um culpado, né, para a minha situação ou para os meus fracassos. Eu aprendo com Jabes a confiar verdadeiramente em Deus e saber que Deus pode mudar a minha história. Eu aprendo com Jabes, né, que ficar lamentando derrota não leva a lugar nenhum. Eu aprendo com Jabes que eu preciso almejar o melhor, né, o melhor, para poder contribuir mais com o reino dele. Eu preciso almejar o melhor para glorificar o nome dele. A palavra diz que Jabes foi o mais ilustre, o mais respeitado da sua família. Na época dele, né, ele foi um dos homens mais bem-sucedidos que tinha. Ele foi o melhor entre os seus irmãos, porque ele tinha uma vida abundante em Deus. Ele tinha uma vida abundante na presença de Deus. Não importa como nós estamos hoje. Não importa como nós chegamos até aqui, né? Não digo até aqui na igreja, mas até aqui na nossa vida. Não importa. O que importa é de agora em diante. Se eu quero mudança. Se eu quero uma vida abundante ou continuar da mesma forma. Assim está bom. Né? Acomodado. Assim está bom. Assim está bom. Não importa. Se eu quero uma vida abundante, o segredo é se colocar na presença de Deus e clamar a Ele, invocar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar em pé, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Quero que você